Muito bem, então vamos começar, né? Queria agradecer a todos que estão presentes hoje aqui, nesta noite. Meu nome é Alessandro, para quem não me conhece, eu sou o coordenador do projeto EJA em Movimento, um projeto de extensão da UFRN, e o nosso projeto, um projeto que tem como objetivo trabalhar com professores que atuam na educação de jovens e adultos, né, da rede pública estadual, da rede pública municipal, e resolvemos promover esse debate em razão, né, do desencadeamento do debate a partir da Secretaria da Educação do Estado, o debate em torno do documento do currículo Potiguar, né, na medida em que o documento inclui um item sobre a educação de jovens e adultos, nós que fazemos o projeto EJA em Movimento, achamos por bem fazer esse debate, né, tanto em razão da importância, né, da gente ter momentos como esse, em que professores que atuam na modalidade possam compartilhar entre si suas impressões a respeito do conteúdo do documento, né, como também as suas impressões a respeito do que é que a gente tem que fazer, nós que atuamos na EJA, diante, né, dessa proposta. Então, para isso, nós convidamos as professoras Yara Gomes e a professora Fabiola Dantas, que jamais será chamada de Fabiana por mim, para que eu não possa carregar nenhum tipo de praga ao resto da minha vida. Para quem não sabe, tem uma piada interna de que eu chamei ela de Fabiana, mas o nome dela é Fabiola. Então, assim, nós chamamos as duas professoras para colaborar conosco nesse trabalho. Fizemos um acordo da Yara falar um pouco sobre o documento, né, de uma maneira geral, dado que ambas são da rede estadual, o documento é da rede estadual, então a Yara vai abrir falando um pouco do documento como um todo. Eu e Fabiola vamos ficar conversando um pouco sobre os itens que compõem, né, o documento. A ideia é que a gente possa, como há um prazo, né, dia 29 é o prazo para fazer sugestões ao documento. A nossa ideia não é que saia daqui nenhum tipo de corpo de propostas para serem apresentadas lá. O objetivo é que cada colega aqui presente possa, digamos assim, ter a sua oportunidade de manifestar dúvidas e certezas, né, a respeito, né, do que está ali, né, e do próprio caráter do documento, para que, tanto dia 29, se assim a pessoa quiser, vá lá até o dia 29, né, e possa fazer sua sugestão, sua colaboração, como também, quem sabe, possa sair daqui um movimento no sentido da gente ter um documento próprio da EJA, né, para servir como referência curricular para a modalidade, já que nós temos aí uma modalidade extremamente diversificada, tanto em relação aos seus sujeitos, como as possíveis formas de atendimento. Bom, dito isto, né, eu vou imediatamente passando aqui para a Yara, para que ela fique muito à vontade para se apresentar e fazer a exposição dela. Depois a Fabiola fala também, e depois eu falo. A gente combinou de cada um de nós termos 15 minutos. Então, a Yara certamente vai ter os seus primeiros 15 minutos, mas, assim, caso algum colega sinta necessidade de interromper, de perguntar, de trazer alguma colaboração, fique bem à vontade, porque a ideia é que seja realmente uma roda de conversa. Não é uma mesa redonda onde 3 pessoas vão falar e vocês vão só escutar, nem é 3 palestras, né? É apenas a tentativa da gente começar a botar para fora o que está nos inquietando, né? Então, fiquem à vontade. O chat eu vou deixar aberto, vou soltar os links do nosso blog, os links do grupo de Zap do Projeto EJA em Movimento, o link do canal do YouTube, né? E o link também de um artigo que eu escrevi sobre o que está escrito no documento,
do currículo Potiguar a respeito da EJA, tá certo? Então, fiquem bem à vontade. Yara, por gentileza, fiquem à vontade, pode começar. Sandro, posta também o link do grupo que a gente está estudando a BNCC. Você tem acesso lá, acho que dá para você postar também. Dá para eu puxar também? Então tá, então eu vou botar também. E vou botar do grupo do Café com Paulo Freire também, certamente. Ok. Obrigado. Gente, boa noite. Como o Alessandro falou, esse é um momento em que a gente pretende conversar um pouco sobre esse documento. Né? Nós tivemos aí um prazo inicial para fazer as nossas impressões e escrever isso lá, né, como consulta pública. Depois esse prazo foi ampliado até o próximo dia 29. Na rede, a nível de 12ª Direct, nós tivemos um dia para que as escolas pudessem fazer a leitura e a consulta e a discussão desse documento, né, de uma forma geral. E como a maioria das escolas que eu acompanho são de educação de jovens e adultos, e esse tem sido um trabalho que eu venho fazendo há 20 anos, então o meu foco, o meu olhar para o documento, ele foi muito mais voltado para a educação de jovens e adultos, assim como Fabíola e Alessandro, que trabalha com esse projeto e com a disciplina também na universidade. E a gente já vem, desde o início da pandemia, foi quando eu conheci Alessandro e Fabíola também, né? E a gente vem conversando e estudando muita coisa sobre a educação de jovens e adultos. E quando o documento chegou para a gente achou que seria interessante também, né, um momento como esse. Como o prazo era muito curto, a gente conversou, mas descartou. Depois, quando o prazo foi ampliado, voltamos a amadurecer a ideia e estamos nós aqui hoje. A ideia não é fazer o estudo do documento, porque não é espaço, nem teria tempo para isso, mas é a gente apresentar aqui, trazer aqui para vocês alguns pontos, né, que a gente acha relevante e trocar ideias na tentativa de que a gente ainda possa, né, fazer uma contribuição para esse documento. Eu lembro que quando o documento do ensino fundamental também foi pensado, né, e posto para consulta pela rede, eu estava na escola, eu estava no SESC, e a gente fez esse movimento também. Né? Naquela ocasião, eu não tinha o mesmo olhar que eu tenho hoje em relação a um documento nessa estrutura, né? E naquele momento a minha ideia era que a gente, ainda que a gente não pudesse fazer muitas contribuições, mas que a gente pelo menos conhecesse o documento que seria o instrumento que a gente ia ter para usar, né? A gente também sabia naquela época que não contemplava a educação de jovens e adultos como a gente discutia, como a gente pensava, mas a ideia era que a gente pelo menos pudesse conhecer o documento. Fizemos isso e hoje estamos aqui novamente para fazer a mesma coisa com o documento do ensino médio. Né? Então, esse é um documento que está aberto para consulta pública desde o dia 29 de abril, e ele tem, né, assim, como objetivo, dotar a rede pública daquilo que está previsto no artigo 26 da LDB, na qual indica que os currículos dos níveis de ensino da educação básica devem ser compostos pela Base Nacional Comum e uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos ou das educandos.
Então, o documento ele vai tratar de trazer orientações curriculares que se situam na busca de dar conta do que sejam os aspectos regionais próprios à identidade do Estado potiguar, considerando as suas diversidades. Ele está organizado em 3 capítulos, onde no capítulo introdutório ele vai trazer, falando da educação básica como um todo, e aí ele tem 2 laudas e meia falando sobre a modalidade sobre as modalidades que o ensino médio potiguar abrange. Depois ele fala em um pouco mais, nessa mesma proporção de páginas, sobre as juventudes e os múltiplos sujeitos do ensino médio, fundamentos e concepções, avaliação da aprendizagem no ensino médio. Isso no capítulo introdutório. No capítulo 2, vai falar sobre a formação geral básica para entender os organizadores curriculares. E no último capítulo, ele vai trazer as diretrizes para os itinerários formativos. Eu centrei, em especial, e depois a gente fez uma discussão, eu, Fabíola e um grupo pequeno, bem pequeno mesmo, a gente tentou fazer um grupo maior, né, com as nossas escolas, as directs, porque aí foi uma coisa que a gente mobilizou no grupo da SUEJA, onde estão as directs, e nós tentamos mobilizar os colegas nesses lugares para a gente ler o documento, mas não foi muito produtivo, né? Assim, nosso objetivo não foi atingido, mas ainda assim a gente fez uma leitura e eu, particularmente, centrei a minha leitura no capítulo introdutório, porque o meu olhar era exatamente para o que o documento trazia na sua introdução sobre a educação de jovens e adultos. Não sei se uma surpresa, porque a gente sempre espera mais, né? Principalmente no período em que nós estamos, em que a gente vivenciou uma série de dificuldades, ou ainda vivencia uma série de dificuldades, e eu esperava que, em relação às modalidades, de uma forma geral, o documento falasse com mais propriedade sobre a educação de jovens e adultos, como algo que a gente vem discutindo, tirasse um pouco da invisibilidade da educação de jovens e adultos, né? É bem verdade que eu não esperava que o documento contemplasse todas as nossas buscas, os nossos anseios, até porque eu nem sei se a gente consegue, num documento, fazer isso, né? Mas eu esperava que o documento ele tratasse com um olhar mais acentuado as modalidades de ensino que são atendidas pela educação de jovens e adultos, né, na sua grande maioria. E para minha surpresa, que aí depois a gente pôde compartilhar e acabou sendo um olhar comum de nós, é que o documento ele faz referência à educação de jovens e adultos como está colocado na legislação, né? Eu tive até a impressão, em alguns lugares onde ele é citado, como se tivesse sido um Ctrl-C, Ctrl-V. Está lá, o documento não deixa de falar, inclusive, ele fala, né, com uma amplitude um pouquinho maior do que no documento do ensino fundamental, certo? Mas, ainda assim, ele não atende, né, a todas as especificidades, como a Fabíola depois vai falar um pouco mais sobre isso, que dentro da educação de jovens e adultos, nós temos a especificidade das especificidades.
né? Nós temos a educação de jovens e adultos para as pessoas privadas de liberdade, no campo, nas comunidades indígenas, como quilombolas, quase não sabe, que a gente vai ver isso quando o documento vai falar da questão das juventudes, né, e os múltiplos sujeitos do ensino médio. Sim, o documento vai citar, né, vai citar essa diversidade. Mas, ainda assim, ele não traz uma proposição, né, de como atender, de como trabalhar com essas pessoas. Para quem lê o documento com mais propriedade, e aí a gente espera que isso surja aqui nessa discussão, vocês poderão nos dizer, não, mas lá nas diretrizes para os itinerários formativos, ele vai fazer vai ter um olhar diferenciado para esse público. Eu espero ouvir isso de alguns de vocês, mas eu confesso que eu não me detive a essa leitura. Certo? Então, se tem, ótimo, espero que vocês coloquem aqui, né, para que a gente faça essa discussão também, porque essa também precisaria ter sido um cuidado que nós, enquanto DIREC, por exemplo, poderíamos ter feito, mas em meio a um período tão tumultuado em que nós estamos vivendo, um início de ano que não findou o outro, não nos foi possível, apesar da gente ter orientado que as escolas, né, pudessem fazer isso, mas não foi feito com a nossa condução, né, enquanto regional. Acho que era isso, Alessandro e Fabíola. Acho que passa a bola para a Fabíola, para que ela também... Oi? Noite, estou aqui. Tá. Tá me ouvindo? A fala é sua. Tomara que a internet segure, né? Então, boa noite a todos, todas e todes, né? Com prazer que eu aceitei o convite para estar aqui debatendo sobre a educação de jovens e adultos, apesar de ainda estar um pouco tonta devido ao despacho do último dia 25, né? Dessa aprovação de alinhamento da EJA à BNCC, que nós temos muitas ressalvas, não é isso? Mas eu vou falar primeiramente de onde eu venho, né? Eu venho daqui de Caicó, da 10ª DIREC. Eu estive à frente até semana passada da modalidade, né? Me afastei para estudos, mas continuo na luta, um longe perto, porque a EJA não consegue sair de mim, né? Nem eu posso deixar esse lugar de vacância enquanto não chega alguém com a mesma bandeira, a mesma militância, a mesma vontade de estar lutando e enfrentando os desmandos, principalmente do governo federal, né? Então, a gente precisa realmente ter esse poder de mobilização. E nesse momento do medo, né, que a gente está aí imerso numa situação caótica, sanitária, Freire nos ensina que nós precisamos nos mobilizar, né, diante do medo, a mobilização, a ação. E também nessa perspectiva foi que surgiu o programa EJA em Ação, do qual eu idealizei, né, e ainda continuo nesse perto longe, no longe perto. No entanto, Yara estava falando aí a respeito das nossas reuniões, né, minha primeira inquietação em relação à consulta do documento Potiguar foi justamente essa dificuldade da gente mobilizar essas pessoas para participar desse documento, dessa consulta pública, né? Então, coisas que a gente não tinha dificuldade antes, não sei o porquê ainda, né? Não tive ainda um contato com os professores de mais pé de ouvido para saber o porquê dessa dificuldade de estar junto com a gente discutindo esse documento. Apenas me falou o seguinte, que não ia contribuir porque esperava uma construção de um documento propício, um documento específico para a modalidade. E aí eu voltei, né, à indagação, mas como você quer propor isso sem nem ter visto ainda o que se propõe para a modalidade no documento? Então, fizemos o convite, colocamos lá o link, e aí os que se sentiram chamados, tocados, convocados, entraram, né, pouquíssimos,
vejam só que nós juntamos a 10ª e a 12ª Direcs e só tinham 6 pessoas, comigo e Yara. Então, eram 4, né? Mas tudo bem. Marcamos 2 reuniões onde só estávamos nós 2. Entrou uma professora do campo, meio desavisada, achando que era uma reunião do programa EJA em Ação, porque ela queria participar, e continuou lá, né? Não saiu, não, mas ficou sem nenhuma participação. E no segundo encontro entrou outra professora, também meio assim, tateando ainda o documento, mas que nos ajudou a fazer algumas reflexões. Antes dessa live de hoje, na última terça, né, eu trouxe o assunto do documento para o programa EJA em Ação. Então, eu chamei Yara, o professor Alessandro tinha outra atividade, não pôde participar conosco, e, ao mesmo tempo, chamamos um artista, né, que também é professora, a professora Tânia, e chamamos estudantes da EJA, porque o nosso programa tem que ter, inclusive, Sandro, desculpa aí que eu estou puxando a sardinha, fazendo a propaganda do programa, né? Mas para que a gente pudesse pensar nesse currículo, né? Qual é o currículo que a gente quer, aquele que a gente sonha, aquele que dá conta da escola que a gente quer que aconteça, que exista. E aí a gente divulgou também essa live de hoje para que os professores estivessem conosco numa atividade mais específica para discutir o documento. Enfim, o que é que me inquieta no documento, né? Yara falou muito bem dessa parte introdutória, e aí, a primeira coisa que eu fiz foi colocar lá o Ctrl F e pesquisar no PDF quantas vezes a palavra EJA aparecia. Não é surpresa que só ia aparecer lá na introdução. Eu não vi, mas no documento em canto nenhum, né? Eu fiz essa pesquisa, não sei se o professor Alessandro conseguiu encontrar, mas ele só apareceu realmente na introdução. Então, isso mesmo, Fabíola, ele só aparece na introdução. Só eu fiz a pesquisa no Ctrl F justamente para não estar lendo, já que o nosso foco era justamente a modalidade, então eu fiz esse exercício, né? Então, além de me inquietar, as tentativas fracassadas de mobilização, né? Também essa resposta que eu ouvi desse professor também me inquietou, e mais ainda a falta de participação de estudantes e famílias. Se não tem o hábito, que nós tentássemos criá-lo, né? Chamá-los para esse momento. Infelizmente, também até agora, não sei se amanhã vai acontecer um fenômeno e vai chover de contribuição lá no site, mas até agora eu não tenho notícias de nenhuma, pelo menos aqui da 10ª, nenhuma contribuição, né? Nós vivemos aqui na 10ª Direc um momento bem importante, né, de expansão da educação de jovens e adultos, que é uma coisa que ainda precisa ser melhor respaldada através dos dados do censo, como o professor Alessandro já nos chamou a atenção. No entanto, os primeiros resultados analisados, eles dão conta de uma oportunidade, principalmente para o ensino médio, né? E eu já digo a vocês que, de certo, nós abrimos ensino médio em 2 escolas do campo, e aí veio aquela questão de procurar dentro do documento alguma diretriz, alguma informação, algo que indicasse, né, essa modalidade dentro da modalidade. Infelizmente, outro fracasso. Nós não conseguimos encontrar nada dentro do documento potiguar que apontasse para a modalidade do campo dentro da educação de jovens e adultos. E aí já pontuando uma ausência que realmente precisa ser colocada lá em outro documento, em outro momento, né? Então, é uma ausência. Nós sabemos também, e no início da minha fala eu coloquei, dos contrapontos que temos a Base Nacional Comum Curricular, né? De sua abordagem mercantilista, né, que traz a educação numa perspectiva de mercado. E aí, essa aproximação da EJA, da BNCC à EJA, também nos traz esse desconforto. Será que a modalidade, ela cabe dentro desse conceito, dentro desse modelo de educação, né? Se nós queremos um modelo de escola ou escolas
feitas de currículos que nós já temos, inclusive, já praticamos. Nós queremos uma escola solidária, nós queremos aquela escola que pense na integralidade do ser, ou queremos uma escola que sirva para formar pessoas para o mercado de trabalho, né? Então, ela aproxima, eu percebo particularmente que existe uma tentativa de aproximação a esse modelo de escola técnico, né, principalmente quando se coloca em um dos tópicos a ênfase, né, no empreendedorismo a partir do mundo do trabalho que se deve trabalhar na EJA. Então, que ênfase é essa ao empreendedorismo? Esse empreendedorismo, ele vem em detrimento, né, de uma ausência do Estado. Aliás, ele vem a favor da ausência do Estado, ele coloca no sujeito essa responsabilidade de estar buscando o meio de vida, né, ou então de estar estancando seus processos educativos ali. São questões que eu comecei a pensar, né? E aí, mais adiante, ainda nesse tópico, ele coloca a gestão financeira do trabalho, né, proporcionando o desenvolvimento das competências necessárias ao aprendizado permanente. E me deu a entender que o documento incita que nós não aprendemos por toda a vida. Então, nós precisamos, na escola, desenvolver competências necessárias ao aprendizado permanente. E isso me incomodou muito, né? Não sei se é só uma questão de redação, e aí a gente precisa pensar na questão protagonista, se esse termo empreendedorismo está ligado, ou pelo menos intencionalmente, à questão do protagonismo, né? Mas, ao meu ver, esse protagonismo do estudante da EJA não pode ser confundido com o empreendedorismo, né? O protagonismo enquanto processo de empoderamento de sujeitos, no falar sua palavra, suas pautas, suas denúncias, né? Na forma como ele se emancipa, que é diferente da isenção do compromisso estatal com o processo de educação, quando eu fomento esse empreendedorismo, não sei ainda de que forma, nem a partir de quê, né? Então, esses são os pontos que eu trouxe, Sandro. Lembrando que, geralmente, nesses documentos, né, quando ele tem esses teores, e aí eu vou convocar o Miguel Arroio, que ele coloca que na escola, a escola muitas vezes encontra frechas para incluir os estudantes da EJA, né? E aí que esse documento não seja, esse lugar que a EJA ocupa nesse documento não seja essa frecha ou essa brecha que se tenta empurrar de qualquer jeito, de modo a que invisibiliza as nossas peculiaridades, né, a nossa diversidade, dessas pessoas que já são excluídas e estigmatizadas pela sociedade. Então, por hora, é isso. Ok, Fabíola. Quero dizer que estamos aqui com uma boa audiência, né? Estamos aqui em 54 pessoas, acho que bacana, acho que a gente está conseguindo, né, alcançar uma quantidade de pessoas bem interessante. Vou fazer minhas observações e aí a gente abre para os colegas se colocarem, fiquem bem à vontade. Eu vou falar, e aí, pegando aí o caminho da Fabíola, vou falar do olhar de quem não está dentro das escolas da EJA, não está dentro da sala de aula, né, não está lidando com o cotidiano da EJA, mas conversa muito com os professores, né? Tenho pesquisado sobre o assunto, então o meu olhar tem essa possibilidade e tem essa limitação também, né? Inclusive, foi a partir disso que eu escrevi o artigo que eu publiquei, deixei o link aí para vocês, né? Mas eu queria retomar aí da Fabíola, né, o que ela falou, ou seja, a sensação que dá quando você lê o documento é que colocaram a EJA ali apenas para não dizer que não se falou nela, né, de uma forma extremamente genérica, protocolar, né, e está lá colocada, né. Para quem é professor, certamente torna-se frustrante ver uma coisa tão resumida, né,
uma coisa tão minúscula, né, num documento que se pretende ser um documento importante, um documento que venha apresentar referências para os professores. De qualquer maneira, eu acho que a gente tem que pensar por um caminho que não é por dentro desse documento, e aí eu já estou antecipando um pouco um posicionamento que eu tenho, né? Primeiro que a gente não pode restringir a EJA à escola, né? Ao espaço físico da escola, né? Nós temos a EJA que acontece nas escolas, mas nós temos, por exemplo, a EJA que acontece lá nas prisões, né? Nós temos EJA que acontece em outros espaços não escolares, né? Desenvolvidos por aí afora, em algumas experiências na rede pública estadual e na rede pública municipal. Só isso daí já colocaria para nós a importância, não da EJA estar dentro de um documento amplo, né? Mas a EJA ter um tratamento diferenciado, a EJA ter um tratamento específico, né, centrado nas especificidades da modalidade, né? E isso é algo que, para mim, é fundamental, né? Então, isso por quê? Inclusive porque muita gente, né, não sabe, né, mas já existe vida na EJA antes da BNCC, né? Nós temos um documento, né, uma diretriz curricular lá de 2000, já tem 21 anos, que esse documento ele fala da importância e da necessidade da EJA ter um modelo pedagógico próprio, está lá muito claro. A EJA precisa ter um modelo pedagógico próprio. Ora, se a EJA precisa de um modelo pedagógico próprio, então tudo que diz respeito a um modelo pedagógico, portanto, forma de atendimento, currículo, formação de professor, né? Tudo isso se enquadra numa perspectiva específica, né? Então, me parece que isso não estava claro, né, para quem estava construindo o documento, né? Não está claro dentro da Secretaria da Educação, né? A sensação que eu tenho é que, na verdade, a Secretaria da Educação não tem essa clareza e, por sua vez, a SUEJA também não parece ter força ou condições, ou sei lá o que, peso, para dizer, né, para o corpo gestor da Secretaria de que precisamos ter um processo próprio, que precisamos ter uma construção própria, né? Então, me parece que essa é uma questão, e isso precisa ficar explicitado, né? No meu artigo eu digo, se por acaso existe alguma proposta de construção de um currículo próprio para a EJA, circulando na Secretaria da Educação do Estado, parece que está só lá entre os gestores, porque para fora, para o grande público, para todos nós, essa proposta não está chegando, não está sendo construída, né? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu chamo a atenção é de que, exatamente, para que a gente possa construir esse modelo pedagógico próprio, para que a gente possa construir uma referência curricular, é muito importante não apenas as boas ideias e as boas intenções que qualquer um de nós possa ter e transcrever isso para um documento, mas é muito importante que a gente converse com os professores, que eles mostrem quais são as práticas curriculares que eles estão desenvolvendo nas escolas e que são boas referências para nós, né? Antes da maioria das pessoas chegarem aqui, eu estava falando de um projeto que, por exemplo, a professora Deise Crispim, que está aqui presente, desenvolve lá no SEJA Lia Campos de coral, né? Eu tenho certeza que a professora Deise não precisou consultar a BNCC para tocar o projeto dela de coral. Ela não precisou consultar a BNCC. Ela é uma professora de artes, ela tem uma formação em música. Ela, a partir de uma identificação que ela fez das condições, da realidade, enfim, dos sujeitos lá do SEJA Lia Campos, ela desenvolveu o trabalho do coral, o projeto do coral, né? E certamente, né, vários outros professores têm projetos, experiências,
né, extremamente interessantes, que ele não foi consultar a BNCC nenhuma para fazer. Ele foi consultar o sujeito, eles foram olhar para o sujeito, para aquele sujeito que procurou a escola e que está ali. Então, me parece que a construção, no caso da EJA, é invertida. Ao invés de vir um documento de cima para baixo, no caso da EJA, pelo menos, me parece que o melhor caminho seria a gente começar a sistematizar o que os professores que atuam na EJA já estão fazendo e que os próprios colegas professores digam, tá aí, para dar conta da EJA, essas experiências, essas propostas, esses projetos curriculares, essas práticas curriculares nos ajudam. E aí a gente pensar, né, uma proposta, né, porque efetivamente, para aqueles que acham que a BNCC é uma referência para a EJA, não sei se alguém aqui tem essa compreensão, mas pelo menos no meu entendimento ela não ajuda, porque o sujeito da EJA não é um sujeito, nós não temos níveis de aprendizagem homogêneos dentro da EJA, nós temos uma heterogeneidade, uma diversidade de sujeitos, cada um dos quais com diferenças de aprendizagem entre si, né, para as diversas áreas do conhecimento, né? Todo mundo sabe disso, o que eu estou falando aqui, vários de vocês que já são professores sabem. Então, você tem um sujeito que sabe muito de história e não sabe ler, sabe muito de matemática, faz cálculo, as 4 operações mentais, mas não consegue escrever as 4 operações. Então, ele é EJA 1 em uma coisa, é EJA 5 em outra, é EJA 2 numa coisa, é EJA 8 em outra. Então, em tal contexto, a BNCC não ajuda, porque ela é pensada serialmente, ela é pensada como um modelo de padronização, né? E o ponto de partida dos nossos sujeitos é totalmente a ausência de padronização, né? Então, é muito complicado. Me parece que a gente precisa, né, construir, na verdade, um amplo processo de discussão dentro das redes, no caso específico da rede estadual, né, um processo coordenado, articulado, que envolva as DIRECs, né, que envolva as instituições formadoras, as universidades, né, que envolva o Fórum Potiguar de EJA, que envolva, enfim, né, os vários coordenadores de EJA dos municípios, inclusive, porque interfere, né, no município, aquele sujeito da EJA que chega no ensino médio, na EJA da rede estadual, veio de um município, né? Então, a articulação com esse setor, com esses setores é muito importante. Então, eu vou ficar por aqui, tá certo? Para a gente abrir mais espaço para os colegas, 59 pessoas, então dá para muita gente falar. E já tem algumas pessoas aqui com o braço levantado, estou vendo aqui o Francisco Canindé, e eu sugiro que as pessoas utilizem o chat, vão escrevendo seus nomes no chat, porque às vezes eu não vejo, a não ser que Yara e Fabíola também fiquem mais atentas, de repente, se uma outra pessoa levantar o braço, eu fico sem saber quem foi que levantou o braço primeiro. Infelizmente, eu não sei mexer no Meet para identificar quem levantou o braço primeiro ou segundo, mas enfim. Então, quem puder, vai tentar escrever. Rosilene, Cleide não chegou aqui, viu? Aqui para eu autorizar a entrada dela, não apareceu para mim. Pede ela para entrar novamente, tá bom? Então, vamos lá, está aberto. Canindé está querendo falar. Seja bem-vindo, professor. Fique à vontade. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Fabíola, Yara e os demais colegas. Muito bom ouvi-los, né? Inquietante, né? E a gente também sai dessa solidão, né, da luta, pelo menos nesses tempos de pandemia, né? Muito feliz com a fala de Fabíola, a fala de Yara. Yara foi mais descritiva mesmo para a gente saber como está organizado o documento, e Fabíola já foi mais direto na ferida, mexendo, né? E Alessandro, sem estar fazendo nenhuma avaliação, né, vai, de uma maneira bem rápida, caracterizar o que é a educação de jovens e adultos e a sua não submissão à BNCC, né? Concordo plenamente.
E aí uma coisa me chama a atenção em relação às experiências dos sujeitos da EJA, de professores, práticas docentes e dos próprios alunos, de que a gente tem falado tanto, né? Jane Paiva, que foi minha orientadora, né, escreveu em 2004 um artigo chamado Como é que isso vira currículo, né? E eu tenho utilizado isso, inclusive escrevi um texto, né, sobre currículo na educação de jovens e adultos, e utilizei um pouco dessa discussão da Jane. Como é que isso vira currículo, né? Como é que isso vira referência curricular para que a gente possa organizar um referencial curricular? Acho que trata-se disso. Nós temos cada uma dessas directs, redes, né, municípios, escolas, muito que vem sendo feito, que extrapola as orientações da base, o que não segue em nenhum momento orientações dessas prescrições, e as pessoas acabam dando conta dessas questões. E isso tem que ser desinvisibilizado, né? Isso tem que ser evidenciado e a gente tem que pensar, enquanto agente educativo, educacional, pensar como é que isso vai virar currículo, referência curricular. Uma outra questão que também me chama a atenção, mesmo sendo recorrente na EJA, é que alguns professores, em nossas pesquisas, a gente tem visto isso, né, e Fabíola registra agora na fala, a pouca participação. E eu tenho aprendido também que esse número pequeno tem uma representatividade muito boa, e a gente pode perguntar, os que ficam, por que ficam na EJA? Os que permanecem, por que permanecem na EJA? Porque eu acho que a gente já sabe os motivos pelos quais os alunos se evadem, pelos quais alguns professores não participam. Mas os que participam, né, e os alunos que ficam, por que ficam? São duas questões para a gente pensar. Como é que essas experiências viram currículo e os que ficam, por que ficam? Era essa a minha contribuição e parabenizar pela iniciativa. Ok. Não vi ninguém se inscrevendo, mas já tem algumas observações aqui, né? A Thelma falando do empreendedorismo como uma educação voltada para as atividades econômicas, né? Serjane falando que a Fabíola é uma grande defensora da EJA. Fábio Gama diz que a história de cada um é escrita dentro de uma trama social mais ampla, né? Coragem, esperança para todos nós. Exatamente, Fábio. Uma das questões que a gente precisa estar exercitando dentro da EJA é exatamente essa questão, né? As pessoas, cada estudante da EJA, né? Ele tem um conjunto de conhecimentos que ele traz das passagens acidentadas pela escola, né? Mas tem um conjunto de conhecimentos, há um currículo, vamos dizer assim, há um currículo que ele traz das passagens acidentadas pela escola e tem um currículo que ele traz por onde ele circula, né? Dos lugares fora da escola que ele circula, que como jovem ou adulto é carregado de saberes, de significados, etc., né? Uma BNCC ou um currículo padrão para a gente nunca vai dar conta disso daí, né? Por isso que a gente pode até pensar em referências curriculares para a EJA, mas muito dessa perspectiva de referências, né? De elementos que pode dar uma orientação, mas que não deve amarrar o nosso trabalho, que não deve amarrar o trabalho do professor, né? E só fazer um comentário sobre o que quem foi, meu Deus, a moça que falou Thelma. A Thelma, que falou do empreendedorismo. Pois é, Thelma, é só uma questão que eu acho que é muito importante, que o documento, a Fabíola tocou, o documento ele fala de empreendedorismo. Eu, particularmente, tenho uma clareza em relação a isso, sabe? Existe um movimento dentro das nossas escolas, né, voltado à promoção do empreendedorismo, que oferece, vamos dizer assim, para as pessoas a ideia de que só existem dois caminhos, né,
nas relações do mundo do trabalho. Ou você é patrão ou você é empregado. E o empreendedorismo seria uma forma de você deixar de ser empregado para ser patrão, mesmo que seja patrão de si mesmo, né? E, portanto, elimina qualquer possibilidade da gente pensar relações de trabalho fundadas, por exemplo, no cooperativismo, fundadas, por exemplo, no associativismo, ou seja, a gente pode criar empreendimentos econômicos que seja organizado de forma cooperativa, que nem tenha patrão, nem tenha empregado, e todos ganhem com o trabalho de todos, né? Então, jogar o empreendedorismo num documento curricular sem fazer esse tipo de problematização é extremamente complicado, né? Acaba sendo o reforço disso que a gente está vendo por aí, que é, como você bem colocou, bastante enganador, né? Porque o que eu conheço de motorista de Uber, né, que se acha empreendedor e que, portanto, e que está ferrado, né, está vendo que com o passar do tempo ele tem que trabalhar mais para ganhar menos e encher a burra de dinheiro, como diz lá na minha terra, encher a burra de dinheiro, né, dos empresários do Uber, que só fazem administrar um aplicativo, né, o que está aí rolando não é fácil, né? Mas é isso. Vamos ver quem mais quer falar, por favor. Pois não, Yara. Socorro, só um pouquinho, Yara. Socorro está dizendo aqui, tem muita dificuldade de trabalhar nessa modalidade. Minha escola não tem livros, então como montar uma grade curricular, né? Os planos anuais, o diário, nem aparece o nome EJA, né? Vamos lá, fala aí. Então, eu queria só aproveitar essa sua fala, quando você fala aí da questão do empreendedorismo, e entre todos, que acaba englobando todos os outros entendimentos que a gente tem em relação a esse currículo, né, para a EJA. Por quê? Porque é histórico se pensar a EJA, né, trabalhar com a EJA, fazendo uma adaptação, uma acomodação do currículo da educação básica para o aluno da educação de jovens e adultos. Então, talvez o que se propõe no documento nem fosse de tudo tão ruim se a gente não tivesse esse viés de entendimento, né? Se a gente entendesse que, por exemplo, a questão do empreendedorismo está sendo pensado lá, mas nessa perspectiva que você coloca, de que eu possa falar em empreender, mas na perspectiva de pensar no coletivo, e não só do individual. Talvez a gente pudesse, né, fazer uso do que está posto no documento, se a gente também tivesse desenvolvido esse pensamento. Mas se a gente pega o documento e só trabalha com ele na perspectiva de fazer essa associação, essa adaptação, então, mais uma vez, os nossos alunos continuam na sua invisibilidade. E aí, como a professora Socorro coloca, né, para mim fica muito claro isso que eu estou tentando dizer para vocês, quando ela coloca isso, mas e cadê o livro? Né? Cadê o material? Essa é uma discussão que a gente vem fazendo, inclusive, você muito bem exemplificou aí com o trabalho de professora Deise, em relação à música. Certo? Ela não foi buscar isso, certamente, numa BNCC. Tem uma teoria por trás disso, mas não pensada para essa clientela, mas ela pode desenvolver esse trabalho. Uma outra coisa que eu não sei se Fabíola gostaria também de trazer alguns exemplos para a gente, é o projeto EJA em Ação. O projeto EJA em Ação são programas que acontecem, mas não são aulas. Aqueles programas, eles dão suporte às aulas. E ela pôde, outro dia, numa conversa que a gente teve, exemplificar isso, que ela não tinha noção de como isso acontecia e ela acabou fazendo uso, e um programa só se desmembrou em X aulas. Então, acho que isso traria um pouco dessa resposta para o que Socorro está nos colocando, Fabíola. Oi, certo, e isso mesmo. Nós pensamos, primeiro, nesse planejamento colaborativo, né, entre professores, para
que todas as áreas pensassem de forma comum naquele programa, né, diante de um tema gerador, o que é que eles iriam explorar dentro de sua área, mas de uma forma bem integral, e a partir daí os laços começaram a acontecer. Professores que eram de Caicó, junto com os de São José, junto com os de Jardim, não se conheciam, passaram a se conhecer e a planejar juntos, né, conjuntamente, não só para o programa, mas para outras atividades. Então, foi um movimento interessante, e esse exercício realmente eu fiz, né, pensei o programa, só que eu não tinha pensado de forma concreta como é que o programa ia acontecer na sala de aula. E aí eu aproveitei o meu estágio do curso de letras para fazer, a partir de um programa, né, o planejamento dessas aulas, e renderam 10 aulas. Mas falando aqui no que eu já tinha levantado a mãozinha, e eu acho que a gente poderia, Sandro, em outro momento, se for de interesse, trazer a experiência do programa novamente, desde o seu planejamento até essa parte do círculo de cultura virtual na escola, né, como é que ele acontece concretamente, porque o estudante ele não está só na ponta, mas ele está em todos os processos. Eu trago aqui, não sei se vocês estão com o documento, né, por aí, mas no último tópico fala pautar-se pela efetivação de atividades diversificadas e vivências socializadoras, culturais, recreativas e esportivas, que enriqueçam o processo formativo dos estudantes e lhes agreguem o gosto pelo estudo. Eu não conheço nenhum estudante da EJA que não tenha ido para a escola com um objetivo. Então, precisa ter isso para que fomente o gosto pelo estudo. Acho que a redação ela precisava ser melhor elaborada, né? Porque eu não acredito que parece uma transposição lá do fundamental, do regular, que está aqui, que a criança vai criar o gosto pelo estudo a partir disso, né? Então, eu também consigo enxergar no próprio documento essa adequação, adaptação, alinhamento ou então transposição. A que tem lá no regular, que você já colocou aí. E aí eu não criminalizo o professor de jeito nenhum, quando ele, na ausência de uma formação, ele faz da sua experiência no ensino regular o seu ensino na EJA. Eu não vou criminalizá-lo, né? Porque a gente precisa, inclusive, isso é uma crítica a nós mesmas, Yara, enquanto assessoras de DIREC, a gente precisa, junto com parceiros, com as universidades, com os IFs, né, com outros parceiros, proporcionar essa formação continuada para o professor, para que, inclusive, ele possa refletir os seus próprios processos, né, nesse movimento de ação, reflexão, ação, e aprimorar essa prática, que já é uma prática que existe, e que ela faz parte desse currículo pensado e praticado na escola. Então, isso precisa ser visibilizado, precisa ser valorizado e fazer parte desse currículo que a gente pensa, dessa diretriz curricular que a gente pensa para a modalidade, com a presença da arte, da cultura, do esporte, né? Porque a escola é vida. Freire já dizia, escola é gente, são as relações que nós fazemos lá dentro, não é só um ser que está ali na minha frente que pensa, não posso considerar só o cognitivo, mas todas as relações que se envolvem, que se tecem nesse ambiente escolar. Tudo isso deve ser considerado, e é durante a formação continuada que o nosso universo formativo ele vai se constituindo, ele vai se ampliando, né? E a gente vai aprendendo durante toda a vida, e de forma colaborativa com outros professores pensando junto, de outras áreas de formação pensando junto. E aí eu penso que a universidade também poderia revisar, Sandro, essa questão da formação do professor nessa perspectiva da integralidade. Porque como eu aprendi com você, quando você foi meu professor, né, Marx disse que quanto mais se divide o trabalho, mais existe alienação e é mais fácil o controle. Eu não esqueci isso, né? E é verdade. Então, a gente precisa realmente trazer esse pensamento de educação integral, do todo, né? Dos sentimentos, das alegrias, das tristezas, dos conteúdos. Tudo isso faz com que a escola seja o que Freire coloca enquanto escola.
Não é um prédio, é gente que está ali. Hoje a escola está sendo prédio. Lá o físico, né? Sem ninguém dentro. Uhum. Está acontecendo de forma virtual. Estou me empolgando, viu, Sandro? Tem um colega querendo falar, Fábio Gama, pediu para falar. Depois dele, eu não sei se a pessoa estava querendo falar ou estava apenas se apresentando, mas tinha Gisete e um moço, né, cujo nome é um gerúndio em inglês, Henning, que ele sabe muito bem que eu vou ficar tirando essa onda com o nome dele, porque foi meu aluno. Mas, enfim, eu não sei se eles dois escreveram porque estavam querendo falar ou estavam só se apresentando, mas o Fábio Gama está querendo falar. Então, Fábio, por favor, fique à vontade. Boa noite, jovens. Tudo bem? Está meio baixo, viu, Fábio? Aqui para mim, não sei se para os outros colegas. Boa noite, jovens. Sim, está bem baixinho. Alessandro, melhorou? Não, querido, eu sugiro que você encoste o microfone na boca, viu? Aproxime mais, porque está difícil. Tá bem ruim. Melhorou ou não? Melhorou um pouquinho. Bora, vamos lá. A gente vai fazer silêncio para lhe ouvir. Eu peço desculpas aí pela questão da localidade, estou bastante distante. É só para acrescentar que na educação de jovens e adultos, avanços e desafios, a quebra de paradigmas é uma reunião, é um bate-papo como este, principalmente por ter pessoas de várias localidades que faz da modalidade, que faz do ensino da educação de jovens e adultos como um avanço. E o desafio em permanecer professor, unir pontes, ir adiante, significa não desistir na fala do aluno, na fala da estudante e, principalmente, lembrar João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. E esta noite são várias manhãs com essas ideias plurais, cujo aprendizado permanece em não retrair e sim expandir. Fábio, agora a gente não está mais lhe escutando, viu? Tudo bem, Alessandro? Perdão, Agora sim, agora sim. Eu quis concluir que João Cabral de Melo Neto escreveu que um galo sozinho representa várias manhãs, porque as mentes que estão aí, os que não estão podendo participar, acima de tudo, permanece o ideário e o ideal de uma outra globalização. Essa globalização é confabular, expandir, não desistir deste aluno, desta aluna, que quebra todos os paradigmas para estar numa escola. Então, aí nós ficamos aqui a torcer. Parabenizo aí a Gisete Maria, nossa coordenadora, Norberto Maranhão em Nova Cruz, o pessoal que chegou de Açu, a Fabíola, que já teve a oportunidade de ter um bate-papo, mesmo à distância, e a sua fala. E lembrando que a cada exemplo, a cada movimento nosso, é uma ponte que se constrói para reduzir a distância. Um abraço, muito obrigado pelo espaço e perdão aí pela distância. Sem problemas, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. Vamos abrir para outras pessoas, né, para que a gente possa ouvir mais opiniões. Eu vou logo de cara deixar uma sugestão, né, que, assim, caso aqui, as pessoas aqui presentes, nós temos 63 pessoas, aceitem, a gente pode, de repente, encaminhar um documento para a Secretaria de Educação do Estado, né, pleiteando que tanto para o ensino médio como para o ensino fundamental, a gente tenha um currículo próprio para a EJA, né, que esse debate seja aberto, que esse processo seja efetivamente desencadeado. Eu acho que é algo para a gente ir pensando, né, porque eu acho que nós temos aí várias questões, por exemplo, trouxeram a questão do livro didático, trouxeram a questão da formação, né, isso são elementos muito importantes para a gente dar corpo a uma proposição que realmente coloque essa questão do currículo como central. E eu quero chamar a atenção só de uma coisa, antes de abrir novamente, que é o seguinte, né, pessoal, a gente tem
o próximo ano, esse ano, certamente vocês já estão percebendo isso, né? Com essa pandemia, nós temos uma grande redução, né, de estudantes frequentando a EJA, né? Tanto pela questão do acesso, né, à internet, como pela questão do isolamento social, né? E ano que vem, pelo andar da carruagem, porque a gente tem um governo federal que não está interessado em vacinar ninguém, né? Pelo andar da carruagem, a gente vai ter que, em 2022, estar convivendo com uma situação extremamente complicada, difícil, que vai exigir de nós, né, uma capacidade de produzir práticas curriculares, práticas pedagógicas e curriculares extremamente diversificadas, né? Então, a gente precisa, né, eu acho, que começar a pensar em chegar junto, né, no caso da Secretaria de Educação do Estado, em razão dessa história do documento, mas também nas secretarias municipais de educação, né, no sentido de que a gente possa buscar, primeiro, uma chamada pública, né, uma mobilização pública efetiva para a educação de jovens e adultos, e segundo, né, pensar um currículo que dê conta dessa diversidade, né? Agora, em relação aos colegas, eu estou vendo aqui, por exemplo, o Josenildo falando aí, né? Ele é professor de educação física, né? Não tem orientação na área, né? Um movimento que a gente precisa fazer é de se enturmar, né? De se agrupar, né? Para tentar, junto com esses outros colegas, ver o que é que aparece, né? Então, assim, a solidão do professor da EJA só se resolve com a quebra da solidão. Então, é procurar os grupos, se agrupar com outros colegas, buscar referências em outros lugares, porque aí a gente constrói os elementos necessários para aí sim ter um currículo que não é um currículo que vem da cabeça de alguns iluminados, mas que é construído a partir das práticas que os próprios professores estão desenvolvendo. Alessandro? Pois não, Andriélio, desculpe. Isso, licença, querida. Boa noite a todos. Boa noite, Deise. Quanto tempo, amor? Entrei agora, né, mas pegando a fala de vocês, e é justamente o que eu venho sempre debatendo na minha escola, quando que é a minha escola, que eu trabalho na escola noturna, que tem a EJA, né, eu sou apoio pedagógico nela. E eu vejo essa discussão sobre a EJA muito interessante, só que eu sinto que falta o principal para que a gente, dentro das escolas, possa desenvolver um trabalho voltado realmente para a EJA. Muito se fala em formação, isso e aquilo, mas, infelizmente, nós não temos uma estrutura curricular. Infelizmente, a EJA ela não tem. Então, nós, enquanto escola, a gente fica de mãos atadas, por quê? Às vezes tenta até fazer um trabalho diferenciado, só que realmente não tem esse documento que garanta disciplina X para a EJA, porque, querendo ou não, é um público diferenciado, né? E eu sempre venho debatendo essas questões com a minha coordenadora na DIREC, que falta um currículo. Então, assim, eu digo muito, é uma discussão que acaba se tornando em vão, perdão pela palavra, mas o sentido é esse. Se a gente não tem uma estrutura, eu vou levar um bando de professor, reúne em uma sala, faço a formação, mas quando volta para a escola, eu estou trabalhando o quê? Uma estrutura, né, que não é adequada à nossa realidade. E, infelizmente, esse é o quadro, né, que se espalha no Rio Grande do Norte todo e talvez aí no Brasil inteiro, né, a falta de uma estrutura, que nós não temos. Livro didático adequado para a realidade da EJA é outro ponto. Então, assim, se discute muito, fala-se muito sobre a EJA, só que coisas que eu considero básicas, necessárias para se ter, não tem. Por isso que, como você colocou aí, nessa proposta de montar um documento para o governo já ir elaborando a estrutura, é de super importância. Porque, a partir disso, a gente pode, assim, trabalhar as formações de acordo com a estrutura curricular, né, de acordo com a realidade realmente da EJA e principalmente a EJA na escola de campo. Que a minha escola é de campo, né, então já vem uma outra realidade também, ensino noturno.
É bem complicado, mas o trabalho é longo. Andriélio, eu queria fazer uma observação, assim, em relação ao que você está falando, que é o seguinte, eu não entendo que a gente precise solicitar ao governo uma estrutura curricular. Por que eu não entendo assim? Aí, não sei se eu entendi o que você falou, tá certo? Então, eventualmente, se por acaso eu não entendi, você me perdoe, você pode fazer sua correção, fique à vontade. Porque, veja só, o que é que diz a legislação? A legislação diz o seguinte, nós temos as diretrizes curriculares, eu estou falando da legislação que está vigente, nós temos as diretrizes curriculares e o projeto pedagógico, que é aquilo que encorpa o currículo, é feito pelas escolas que oferecem EJA. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos que em cada escola, os nossos colegas professores em cada escola, né, definam que práticas curriculares são essas para que a gente possa ter o currículo. Porque a estrutura curricular, vamos dizer assim, né, se a gente pensar a estrutura curricular como o conjunto de disciplinas e tal, isso já existe. Né? Se a gente for pensar em tempos e espaços, isso vai depender de cada escola. Vou dar um exemplo concreto a você. Eu não sei se a Sara Prachedes está aqui, que é uma colega nossa lá de Maxaranguape. Ora, lá em Maxaranguape, né, uma grande quantidade dos estudantes de EJA de Maxaranguape são pescadores. Eles passam metade do tempo da vida deles no mar, a outra metade em terra. Se eu for me apegar a uma lógica padrão, eles já estariam reprovados por frequência só por isso. Né? Porque metade do tempo eles não iriam frequentar a escola. Mas a legislação diz que a escola, ela pode criar as condições, ela pode pensar uma proposta que atenda à especificidade desse sujeito, que não pode estar 75% do tempo dele fincado na escola. A escola pode pensar isso. Né? Está previsto em lei. Né? A escola não precisa esperar que o governo do Estado, né, que o secretário da Educação estabeleça isso. Isso já está previsto em lei. Por isso que eu estou dizendo que o nosso processo teria que ser a gente se agrupar por escola, né? E vamos lá, o que é que a gente está fazendo e como é que a gente acha que deveria fazer para ter um currículo de EJA que seja condizente com esse público, com esses sujeitos que nós temos, entende? Porque o que vem de não sei de onde para cá não vai dar conta da diversidade, né? Aqui em Natal, por exemplo, aí os colegas que são daqui de Natal, eu estou falando aqui em Deise porque eu conheço, sei, mas certamente, por exemplo, Deise, que é professora aqui em Natal, no Sérgio Alia Campos, muitos alunos dela têm uma dificuldade de vir para a aula, e aí eu estou falando só nessa história da frequência, mas a gente poderia discutir outras coisas, tá? Mas a história da frequência, quando chega a autoestação, quando chega o Carnatal, quando chega o período de férias, quando tem os grandes eventos. Por quê? Porque há uma quantidade de alunos que vão deixar de vir para a aula para ir trabalhar, para ir ganhar o seu sustento. E quem é que resolve isso? É a secretaria? Não, é a escola que tem que resolver isso. Se meus alunos têm essa característica, como que o currículo vai dar conta dessa característica? Então, eu penso que o movimento que a gente tem que fazer é de se agrupar em cada escola e começar a pensar qual o currículo de EJA que nós queremos. Porque aí a gente pensa no plano de cada escola, para dar conta dessa realidade de cada escola, e podemos, no ajuntamento desses grupos, pensar em referências, que no outro plano pode servir como referências, né? Porque não vai dar para padronizar. Né? O aluno de Deise é bastante diferente do seu aluno, né? Que é diferente do aluno lá do senador Guerra, né? Tem uma outra lógica. Né? Se a gente pega um SEJA, certamente Yara pode falar, o SEJA de manhã é bem diferente do SEJA da noite, né? Porque é um público distinto, né? O SEJA da tarde já é um pouquinho diferente do da manhã e do da noite. Então, essa diversidade, né, é que nos coloca a necessidade da gente pensar isso dessa forma. É o meu entendimento. A formação do professor, né,
esse processo da gente pensar em cada escola qual o currículo para o nosso aluno da nossa escola já é um processo de formação, no meu entendimento. Já é um processo em que o professor se forma, né? Porque essa discussão coletiva, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Né? Qual a solução que você deu? Só para fechar minha fala, para não me alongar muito, eu fui para um evento uma vez da Rede Pública Municipal de Natal e fiquei maravilhado, uma professora de inglês, né? Que ela disse, olha, é o seguinte, para os meus alunos de inglês, o que é que eu acordei com eles? Eu acordei que até o final do semestre, que é semestral, até o final do semestre, a gente vai ter que dar conta de uma série de 5 objetivos de aprendizagem, né? Eu perguntei em que eles usavam mais o inglês, né? Então, meu primeiro contato foi escutá-los. Em que eles usam o inglês? Então, tá. Então, os nossos 5 objetivos em inglês vai ser esse. Amarrou. Na sala de aula, tá lá os 5 objetivos. Como os alunos dela eram alunos que têm essa rotatividade, ia e voltava, ela disse, olha, você não precisa vir todos os dias para a aula, mas você tem que dar conta desses 5 objetivos que está aqui, que a gente fez o acordo entre nós. Eu vou estar aqui todos os dias na escola, você pode me procurar no horário da aula, no horário fora da aula, né? E eu vou estar passando as orientações para a turma, né, nos momentos de aula. Então, ao final do semestre, se você mesmo é que vai chegar e dizer, olha, cumpri esse objetivo, e vai me mostrar que cumpriu o objetivo. Se tiver cumprido, beleza. Fez o acordo com a direção da escola, diretora, tem alunos meus que não vão frequentar acima de 75%. Na verdade, vão frequentar abaixo de 75%. Só que meu acordo com eles é, se eles, mesmo faltando, né, menos de 75%, se eles derem conta dos 5 objetivos lá que a gente concordou de fazer, eu vou aprová-los. Essa decisão não tem nada de ilegal. Essa decisão é absolutamente legal, ou seja, está dentro das normas da EJA, as normas nacionais e locais, e reflete, né, uma resposta, uma solução que ela encontrou em razão da especificidade dos alunos dela, né? Então, eu acho que o caminho que a gente tem que trilhar é mais ou menos por aí, entende? Mas eu me alonguei demais, vou deixar para que outras pessoas possam falar, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, Andriélio. Muito, muito legal, muito boa a sua fala. Alessandro, deixa eu ver se eu acho aqui, Herbert, não sei se tem alguém antes dele, mas eu acho que não, ele está... Rene. Ah, tá, isso. Foi meu aluno, aí eu fico fazendo bullying com o nome dele. Reni, boa noite, meu filho. Boa noite. Estou sendo audível. Prazer, Sandro, estar com você novamente. Professora Fabiola. Eu estou aqui acompanhando essas discussões. São discussões que não são novas, né? Elas estão postas aí, não sei se há algumas décadas, né? Mas há um bom tempo, né? Aqui na nossa realidade do Senador Guerra em Caicó, pegando a pílula que o Sandro deixou aí da discussão dos currículos de EJA, né? Há uma diversidade, inclusive, dentro do currículo de EJA. Nós temos aqui 3 realidades, né? Nós temos aqui os alunos atendidos na sede da escola, os ditos regulares, né? Mas nós temos também alunos que são atendidos no presídio, né? Os privados de liberdade. E temos alunos que são atendidos nas unidades socioeducativas, né? Do CAS e o CASEP, daqui de Caicó. Então, essa discussão, ela perpassa essa necessidade de se considerar a diversidade mesmo dentro da modalidade de EJA, né? E eu me refiro a essa realidade que eu vi, mas a Alessandra já citou exemplos de alunos que são atendidos, né, os pescadores, mas já também a realidade quilombola, a realidade indígena, a realidade dos alunos do campo, né? Então, eu penso que esse movimento ele precisa se encorpar e eu concordo que nós temos que estar juntos, né? E discutir mesmo, materializar isso através de documentos, né? O Fórum de EJA tem aí um bom tempo
buscando arregimentar esses professores, as professoras que vêm resistindo e construindo saberes, né, nessa experiência de educação de jovens e adultos. E a gente precisa também começar a materializar através de documentos. Que seja um documento de alguns professores, né, de 50 professores numa reunião como essa, mas que ele seja, que venha depois outros, né, e a gente possa estar construindo de fato, em breve, um documento potiguar, um documento curricular, que tenha essa realidade do nosso Estado e ainda assim também as várias EJAs, né, com toda essa gama de realidades que estão postas aí. Então, eu só queria deixar essa fala, a gente vinha já tecendo aqui algumas no chat, e deixar o meu abraço aí para o professor Alessandro, saudade das nossas discussões. Valeu. Quem quer falar mais? Eu não vi nenhuma mãozinha levantada. Boa noite, professor Alessandro. Aqui quem fala é Herbert. Pois não, vamos lá. Sou professor de Química e, assim como os demais, a gente já tive uma experiência com EJA, né? Inclusive, nessa experiência, nesse primeiro contato com a EJA, foi o que me motivou a buscar alguma especialização na área, buscar realmente progredir nos estudos voltados à educação de jovens e adultos. E até encontrei o ProEJA, né? Que inclusive é ofertado pelo IFRN e me trouxe grandes contribuições. E assim, professor, o primeiro ponto, eu acho que a gente precisa observar a educação de jovens e adultos e entendê-la dentro do seu ambiente escolar, né? É uma educação com muitas especificidades, uma educação com heterogeneidade muito acentuada. Agora também passa por um processo de juvenilização, né? A gente tem um número maior de jovens que buscam a EJA, né? E o que me preocupa é que quando a gente tem tantas especificidades, a gente não dá a atenção devida para essa modalidade dentro das nossas escolas, né? E talvez essa não atenção, esse fazer na educação de jovens e adultos apenas uma continuidade daquilo que já é desenvolvido nas turmas do diurno, né? Enfim, nas turmas do regular, talvez essa seja a grande dificuldade que nós encontremos hoje na educação de jovens e adultos. Se ela tem muitas especificidades, ela requer um planejamento também adequado a essa modalidade. Isso aí é fato, né? E o que é mais importante e talvez mais difícil que hoje a gente encontra nas escolas é que a gente não escuta os nossos estudantes. A gente apenas, às vezes, taxa esses estudantes como aquele aluno que vai abandonar, como aquele aluno que realmente não encontrou nada nas turmas dos regulares, e aí ele chegou na EJA, e aí ele só quer passar, ele só quer concluir os estudos, né? E essa talvez seja uma interpretação que dificulta muito os trabalhos enquanto docente, né? A gente não consegue enxergar, não consegue ouvir o nosso aluno para que a gente consiga desenvolver a nossa prática pedagógica voltada à realidade desses estudantes, né? E aí, como bem o senhor colocou, falando, por exemplo, das diversas regiões e as diversas atividades econômicas que temos no estado do Rio Grande do Norte, assim como também as diversas realidades culturais que formam a nossa cultura potiguar, né? A gente precisa, claro, que a Secretaria de Educação, ela promova discussões, mas enquanto escola, a gente precisa também escutar o nosso estudante, buscar temas geradores que sejam apropriados para a realidade daqueles alunos, né? E aí a proposta que eu vejo mais alinhada na construção de um currículo potiguar, né? Claro, quando a gente fala de um currículo da rede estadual, a gente imagina uma coisa engessada, mas talvez se a gente tivesse, pelo menos, a mobilização da secretaria, a busca de discutir, de entender essas dificuldades que a EJA enfrenta, e talvez isso seja feito com a regularidade maior, pudesse proporcionar aos professores essa visão de que é necessário pensar o estudante da EJA. Temos uma heterogeneidade, então a gente precisa pensar para esse público, precisa escutar esse público, na verdade, para poder integrar as práticas pedagógicas em sala de aula. E aí, um outro ponto importante na sua fala, professor Alessandro, também, que eu considero, aqui observando as discussões também, as falas dos outros colegas, é que, por exemplo, você falou da questão da pesca, né?
O Rio Grande do Norte tem uma agropecuária muito forte, mas a gente conta a dedo as escolas que talvez enxerguem essa realidade e que consigam trazer isso para o contexto de discussão em sala de aula, né? Então, vejo que um currículo, talvez essa construção do currículo pela Secretaria da Educação, talvez fosse mais importante a problematização, que a Secretaria poderia promover dentro de cada instituição escolar, mas também trazer uma possibilidade que eu considero fundamental. Quando a gente fala, por exemplo, de agricultura, de pecuária, da pesca, da cultura indígena, a gente sabe que existem grupos de escolas que têm essa realidade. E por que não tentar reunir essas escolas com realidade que talvez sejam próximas, para que elas tentem buscar, discutir soluções, discutir formas de trabalhar isso em sala de aula, né? Então, eu acho que talvez mais importante do que a gente ter, às vezes, e veja, essa é uma percepção minha, às vezes a gente tem um fórum potiguar de EJA, eu considero isso fundamental também, para que a gente escute as múltiplas experiências. Mas talvez se a gente sentasse enquanto escola, enquanto escolas que possuem realidades próximas, para discutir, para pensar um currículo que seja adequado, né? A gente fala adequado, mas a gente sabe que nem sempre a gente pode utilizar essa palavra, mas talvez isso fosse muito mais positivo por parte da secretaria, né? Agrupar escolas que têm uma cultura, que têm atividades, escolas de campo, por exemplo, escolas indígenas, para tentar trazer essas discussões e assim a gente fomenta as discussões e cada instituição adapta o seu currículo à sua realidade, né? Então, isso fica muito evidente. E só para fechar a minha fala, que eu acho que eu também já me alonguei um pouco, é importante, primeiro, a gente entender que a especificidade da EJA requer também uma atenção especial por parte da escola. A gente, às vezes, não consegue enxergar, e tem essa dificuldade também, claro, porque desde a nossa formação básica, nas nossas graduações, talvez a gente não tenha um contato muito grande com essa modalidade, mas é importante que a gente comece a ter uma outra visão. Se tem uma especificidade muito grande da EJA, a gente precisa ter também uma atenção especial com essa modalidade. O segundo ponto, que eu considero mais importante ainda, é que a Secretaria ela conseguisse articular as escolas com a realidade próxima, né? Para que discutam, para que promova a construção de um currículo ali e talvez traga até experiências de uma instituição para outra. Mas o que é mais importante disso tudo é que o professor ele precisa enxergar que ele tem que ter uma atenção especial para essa modalidade, ele tem que ver que a EJA requer um planejamento diferenciado. A gente precisa escutar mais o nosso aluno e precisa construir a nossa prática a partir dessa escuta, né? E quando a gente fala de ensino remoto, professor Alessandro, eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade. Nós, enquanto professores que estamos em sala de aula, a gente senta na sala de aula e a gente, às vezes, acaba recebendo várias... Senta na sala de aula? Não, na verdade, a gente entra numa sala de aula, que hoje é tudo virtual, e a gente acaba recebendo várias mensagens, né, dizendo, professor, não vou poder participar, pois estou trabalhando, professor, hoje eu não tenho condições, mas se a gente fosse observar direitinho, se o ensino remoto ele conseguisse escutar esse aluno, conseguisse articular as práticas de acordo com a realidade desse estudante, talvez a gente tivesse uma efetividade muito maior. Então, eu acho que é isso. Eu acho que consegui interpretar um pouco das falas dos colegas e vejo que a gente precisa se debruçar mais sobre a EJA, mas agora, eu acho que a gente tem que partir do campo. A gente já tem uma teoria muito sólida, os estudos teóricos são fundamentais, mas agora a gente tem que se debruçar sobre a prática pedagógica. Isso tem que se refletir na nossa prática, né? Os campos das discussões são importantes. Então, o que é que a gente faz com essas teorias para ampliar e para melhorar a nossa prática em sala de aula? Isso eu considero fundamental. Uma boa noite a todos. Muito bem, Herbert, muito obrigado. A palavra agora está com a professora Kise, estudiosa de currículo, certamente nos ajudará bastante. Por favor, Kise, fique à vontade, querida. Eu acabei agora de sentir o peso que Fabíola enunciou no início da noite de hoje, né? Quando ela disse que estava percebendo que tinha muita gente na universidade e ia acabar ficando um pouco tímida. Não, sou curiosa, estudiosa, enfim. Eu trago duas questões e algumas delas vão se somando ao que o professor Herbert já colocou, então não vou fazer uma síntese. Uma fala muito pertinente, né? Thelma está colocando aqui e de fato é.
Duas questões que eu penso que a gente não pode perder de vista, né? A representatividade que o professor Herbert colocou, que já temos aqui no Estado, né? O Fórum Estadual de Educação, eu coloquei aqui no chat, e o nosso Fórum de EJA, então eu perguntei, né, de uma maneira bem provocativa, né, que posicionamento esses coletivos, esses colegiados têm, né, frente a essa proposta de discussão do currículo. Particularmente, e aí me perdoem, viu? Eu comemorei, né, quando chegou o documento curricular, né, em sua homologação 2018, final de 2018, para o ensino fundamental, anos iniciais, quando menciona só assim, né, por passagem, anuncia as 5 modalidades, então a EJA, o documento não se debruça. E tomando como base aquilo que a gente compreende como currículo, né, que não é teoria nem prática, a praxis, eu, enfim, né, me senti aliviada, porque a gente teria um maior tempo, né, enquanto Estado, um maior fôlego para a gente se debruçar mesmo sobre o currículo ou referenciais, muito bem colocado pelo professor Alessandro, referenciais curriculares que queremos, que almejamos. E aí, estando também trabalhando em algumas formações continuadas de professores, discutindo currículo, também de EJA, né, na educação do campo, que é meu lugar de fala, eu tenho me preocupado muito, não com a ausência desse currículo, do documento curricular, que me parece que quando a gente vai de encontro aos professores, essa tem sido, assim, uma cobrança, né? Nós temos dos anos iniciais, tem aí preparação para o currículo do ensino médio e o da EJA, né? Não chegou ainda, professora. E aí eu falo, não, mas tem um currículo, né, que é praticado, e aí que currículo é esse da sua escola? Que currículo você pratica? Enfim. E agora eu penso que é um momento, assim, altamente estratégico para a gente pensar e considerar a força que a gente tem, né, a partir desses nossos colegiados. A partir dessa introdução, me preocupa muito, e aí uma pergunta que a gente tem que fazer enquanto grupo aqui, né, mais de 40 professores, estudiosos da área da educação de jovens e adultos, o que significa, o que representa para nós, né, nesse coletivo que construímos aqui nessa noite linda de lua cheia, de 27 de maio, o que significa para nós essa ausência, né, de professores na participação da consulta. Então, isso é muito preocupante, porque a gente já tem, assim, como o professor Herbert falou, né, essas discussões não são novas, né, tem muita coisa que a gente já compreendeu, e aí considerar também que essas compreensões não são plurais também, né, não são hegemônicas. Mas, enfim, né, eu penso que a gente tem que refletir sobre isso, né, por que dessa não participação? É devido ao contexto remoto? É porque os professores se sentem distantes dessa minuta, digamos assim, que chegou do currículo para a consulta pública? Então, eu penso que é uma preocupação. E tendo a concepção, né, concebendo o currículo também como carreira, não é? Enfim, né, trajetória, território, identidade, uma coisa que a professora Deise colocou aqui, né, que as escolas também são certificadoras. E aí me ocorreu, assim que a professora Deise colocou no chat, Deise Carla, saudações, saudade de você, querida. Um problema que chegou, né, a mim ontem, uma partilha de uma colega que trabalha numa escola de EJA do estado em Ceará-Mirim. Ela, muito preocupada, participou ontem de uma reunião, e aí, enfim, a gente numa reunião para tratar outra temática, ela disse, olha, passei uma tarde desgastante, né, porque eu não entendo como a minha escola é certificadora, né, de alunos que são de São Miguel do Gostoso, de Touros, que vêm se certificar em Ceará-Mirim, e nós nem conhecemos esses alunos, é como se esses alunos viessem só pegar o certificado e o diploma. Aí eu disse, mas colega, quais são os critérios, né? A maioria desses alunos são alunos do campo, e aí minha preocupação, e por isso ela veio compartilhar comigo, né, muitos de assentamento, muitos pescadores artesanais, mulheres marisqueiras, né, que também é um público forte ali na região, e ela disse, enfim, nossa escola é certificadora, e a gente não quer mais isso, quer dizer, o corpo docente não se reconhece, né, pelo que ela fala, né, alguns professores estão muito incomodados por aquela escola ser certificadora, e me parece que no final da reunião o encaminhamento é que a escola permaneça. Uma das questões do coletivo docente, né, que participou dessa reunião, é que essa certificação devia ser feita no lugar de construção de identidade desse próprio sujeito, né, que há também escolas, enfim, da rede estadual.
ela não soube me esclarecer alguns processos, né, sobre isso, como foi que se deu, me parece que é uma coisa bem antiga na escola, ela é recém-chegada, mas me preocupou também porque a gente está discutindo aqui currículo é carreira, é trajetória, e a professora Deise mencionou aí a certificação. Então, queria só mencionar, eu não sei qual é o entendimento, e aí nós temos duas directs, né, representadas aqui, a professora Fábio, a professora Yara, o professor Alessandro, se tiver algum conhecimento a respeito, bom, então, fica aqui a minha contribuição, tangenciando esses dois aspectos. Obrigada. Ok, obrigado, Kise. Adorei sua menção à Lua. Deixou a gente bem mais leve. Deise, gostaria de falar? Deise Martins, de Oliveira. Boa noite. Eu não consigo me ver aqui, que Mas a gente lhe vê. Você está com a blusa azul, um fone de ouvido branco, dentro de um quarto. Certo. Bom, essas questões da certificação, né, que acontecem nos SEJAs, ou em cada DIRED, onde não tem SEJA, tem uma escola que é certificadora, certo? É muito polêmico isso, é um assunto muito polêmico, e sempre tem muito questionamento, né? Alguns professores não querem, enfim, dava para a gente fazer uma reunião somente falando sobre as bancas certificadoras, né? Que chamam de banca, mas não é bem banca. Mas assim, em síntese, os estudantes, né, que precisam da certificação, eles se inscrevem por disciplina, fazem as provas e a partir vão obtendo a nota 6 ou é 5, Yara? 6, né? Então, aí eles vão acumulando, vamos dizer assim, né, até concluir o ensino fundamental, o ensino médio. Desculpa, é 50%, sim, é 50%. É 50%, né? Pronto, então, e isso aí também é muito polêmico, inclusive, e também ele pode ser complementar ao ENSEJA. Então, quando ele não passa em uma das áreas, ele pode fazer as provas que são daquela área na banca. Entendeu? E, assim, porque é muita coisa para falar aqui, que eu estou acelerada, que eu estava resolvendo um bocado de coisa, aí eu estou acelerada aqui para falar. Mas é mais ou menos isso, Kise, e aí a gente pode conversar um pouco também, para você entender melhor, que como não é o foco aqui da reunião, né? Mas claro, bem polêmico. Ok. Inclusive, uma polêmica que a gente precisa enfrentar mesmo, né? Porque as pessoas têm direito... Oi, Kise, diga. É currículo, né? É currículo. Isso, não, e assim, os sujeitos têm direito, né? Eles têm direito, imaginando, eu sempre dou exemplo de um sujeito que eu conheci, né? Nunca, não conseguia ficar parado na escola, porque queria ser caminhoneiro, o pai era caminhoneiro. Quando deu 18 anos que o pai largou o caminhão, ele resolveu ficar no caminhão. E ele passou 30 anos andando de caminhão, e ele não tinha simplesmente nada de certificação, ele não tinha ensino fundamental nem coisa nenhuma, porque era muito acidentada a relação dele, né? Até que, depois de 30 anos de caminhão, ele disse, olha, quer saber, como eu agora quero parar num canto e quero ter um emprego melhor e tal, eu vou estudar. E aí, quando ele descobriu a história da banca, aí ele foi, né? Pegou, procurou lá os livros dos filhos para estudar, foi numa escola lá perto da casa dele, estudou e obteve a certificação, né? Nós temos sujeitos diversos, e é a questão do direito. Essa questão a gente tem que enfrentar mesmo. Pessoal, é o seguinte, são 8:55, o combinado entre nós era de ficarmos de 7 às 9. Nós ainda temos 60 pessoas, o que significa que talvez se a gente ficasse aqui até 4 horas da manhã, certamente ainda teria muita gente. Estou brincando. Mas eu queria só que a gente começasse a pensar em alguns encaminhamentos,
né? Me ocorreu, eu falei isso durante uma parte da fala, me ocorreu da gente encaminhar à Secretaria da Educação algum tipo de documento formalizando, pleiteando, né, que fosse desencadeado um processo de discussão de um currículo próprio para a EJA, né? Caso as pessoas entendam que isso é um bom encaminhamento, a gente precisa pensar como fazer isso, né? Sei lá, montar uma comissão, um grupo de pessoas aqui deste grupo, representantes desse grupo, que possa elaborar. Eu vejo que um documento como esse é sempre bom que as pessoas assinem, que tenham essa carga, né? Porque senão chega o documento lá na secretaria, a secretaria pode dizer assim, e esses meia dúzia de 5 ou 6 que estão falando isso, não dá representatividade, entende? Então, gostaria que a gente começasse a mastigar um pouco isso também, caso as pessoas concordem, claro. Foi uma ideia que me ocorreu. As pessoas podem entender que basta a gente ter essa conversa e tudo bem, vamos para casa e a vida segue em frente, não tem problema. Kise, nossos fóruns, a gente tem um fórum, Kise, um Fórum Potiguar de Educação de Jovens e Adultos, né? Acontece que nós não sabemos, não temos conhecimento de nenhum posicionamento do Fórum Potiguar de EJA a respeito disso, né? A respeito desse documento, né? Talvez Yara e Fabiola, que estão mais dentro da rede estadual, e Deise, possam falar alguma coisa a respeito de se há algum movimento de constituição, de discussão do currículo próprio da EJA na rede estadual. Que eu saiba, não tem, mas vai que tenha algum tipo de movimentação, né? De qualquer maneira, enfim, eu acho que a gente pode não avançar nesse sentido de propor um grupo para fazer um documento, não tem problema nenhum, e podemos também pensar em outras alternativas. Está aberto aí, vamos lá. Em 2019, teve o início, né, de uma revisão das diretrizes que existem no Estado. Só que com a pandemia esse processo foi estancado, né? Então, até agora a gente não teve mais notícia que pé anda, nem como que está, mas houve um movimento em várias directs para que a gente começasse a revisar, inclusive com a participação dos professores, bem no formato de oficina, mas foi um processo que parou. Em 2020 a gente não teve nenhum sinal disso. Isso mesmo. A SUEJA tem sinalizado que vai dar continuidade a esse processo. Inclusive, no ano de 2020, a gente teve alguns encontros, alguns estudos que puderam ajudar. Inclusive, a gente tem um manual, né, que está sendo enviado para as escolas, trabalhado nas escolas, mas não se fechou esse processo de construção das diretrizes, certo? Estamos com um documento já quase concluído em relação à educação dos privados de liberdade, inclusive a próxima semana, no próximo dia 4, a gente tem um encontro, uma leitura desse documento com as pessoas que estão colaborando, inclusive transitou pelos SEJAs, eu não sei se Fabiola ainda viu alguma coisa antes de afastar-se, mas esse documento está transitando aí pelos SEJAs também, que é quem acompanha essas turmas, tá? Mas a gente pode sim dar continuidade a isso. Eu também não posso fazer nenhuma referência em relação ao fórum, porque eu estou afastada há pouco tempo e eu não sei como é que andam as discussões por lá. Já que eu estou com a fala, e aí eu vou voltar um pouquinho, Alessandro, só para não perder a oportunidade. Muita coisa foi dita e a gente vai pensando, eu vou falar isso daqui, isso dali, e no fim você não dá para falar toda hora que você pensa, né? Porque senão a gente não escuta todos e talvez eu não consiga mais retomar desde quando eu comecei a pensar.
Mas, considerando essa discussão que a gente fez, esse entendimento que a gente tem em relação ao currículo, acho que tiveram aqui, durante essa noite, muitas contribuições em relação a isso. Inclusive, o professor Canindé fez uma provocação lá no início, né, quando ele fala, a escola tem lugar para a EJA, qual o lugar da EJA na escola pública? Né? Então, talvez a gente não consiga produzir, né, ou entender que o que a gente faz na escola, no dia a dia, é o nosso currículo propriamente dito, porque a gente não esteja olhando para essas pessoas, para esse ambiente, como de fato deveria. Né? E aí, para contemplar também esses questionamentos que ele faz, né, na tentativa da gente continuar refletindo em cima disso, eu pergunto, e o que é que a gente está querendo dizer aqui sobre esse currículo? O que é para a gente esse currículo da EJA? Se nós não temos um currículo, se a gente não visualiza isso, o que é que a gente tem feito? Né? E aí, eu fiquei pensando nessas questões a partir de várias falas, inclusive do professor, acho que de Química, que eu não gravei o nome dele, quando ele fala desse movimento que a gente precisa fazer dentro da escola, né, de trocar essas ideias. E essa sempre foi uma fala muito recorrente minha, enquanto estive na escola, de que os professores precisavam fazer esse movimento dentro da escola. Porque a gente sabe que todo professor faz o seu planejamento lá no seu ambiente, lá na sua casa, no horário que ele está ali sozinho, entre uma aula e outra, né? E alguns professores também colocaram isso aqui no chat. A gente não planeja com um, com outro, a gente planeja sozinho. Mas essa sempre foi uma fala recorrente minha dentro da escola. Os professores precisam fazer isso juntos, porque aí você vai ter o suporte para a aula de educação física, que alguém falou aqui, da dificuldade, para a sociologia e a filosofia, que só são 2 aulas semanais, e que deveriam ser mais, e aí eu também concordo, como a professora colocou lá, nenhuma disciplina deveria ter menos de 4 aulas por semana, né? Então, a gente precisa trocar essas informações, fazer registro disso, porque esse é o nosso currículo. Né? Talvez a gente não entenda e se sinta sempre órfão de um instrumento, porque a gente também não faz registro da nossa prática, do que a gente tem feito. Certo? Então, acho que isso é algo que é importante a gente pensar a partir de um momento de discussão como esse. E em relação à comissão, né, que é uma discussão que eu acho que é importante, sim, a gente fazer, como a gente vê esse processo de aprendizagem, que aí Alessandro deu um exemplo muito característico. A gente não pode ter o domínio dessa formação, né, quando a gente não atende nas mais diversas necessidades desse público. Então, se é a comissão que vai dar essa condição, que o aluno, né, que esse estudante, essa pessoa que está precisando se certificar, tenha essa oportunidade. Agora, como isso vai ser feito? Os instrumentos que a gente vai usar para isso? Aí sim, a gente precisa ter todo um cuidado e um critério para se pensar isso, porque você estará certificando alguém, né, naquele nível de ensino. Agora, se deve acontecer ou se não, acho que isso não cabe ao espaço escolar restritamente. Que é a mesma discussão que a gente faz, por exemplo, do Enseja, né? Que a gente já, em alguns momentos, se trouxe aqui. E aí, o que é que você acha do Enseja? Para mim, a comissão funciona como o Enseja. Só que o Enseja ele só tem uma vez no ano e a comissão funciona o ano inteiro. Eu, particularmente, não tenho nenhuma restrição. Agora, como isso é ofertado, sim. Né? As avaliações, elas precisam ser revisadas periodicamente, elas precisam ter o perfil
desse aluno. É uma preocupação, por exemplo, muito grande, em vários momentos a gente já teve isso no SEJA Mossoró. Ela vai avaliar por cima, ela vai avaliar por baixo, ela vai atender o aluno da EJA, aquele aluno que não tem acesso, ou o aluno que, por algum motivo, ele estudou a vida inteira numa escola privada e agora vem concluir o ensino médio. Então, essas questões precisam ser discutidas dentro do espaço escolar e a gente pensar como é que vai fazer isso. Mas a oferta em si, eu não vejo problema, não. Sim? Sim. Eu vou aproveitar. Meu bicho não ligou. Ligou agora. Tá. Então, alguém quer falar alguma coisa? Quer encaminhar alguma coisa? Bom, eu quero agradecer, assim, essa noite maravilhosa que foi, né? Depois da lua de 15. Realmente o currículo ele tem que realmente ser pensado na educação de jovens e adultos e pensado dentro das suas diversidades mesmo, por suas diversas formas de atendimento, né? Inclusive pessoas com deficiência, né? Os privados de liberdade, como já foi citado aqui, e tantas outras populações que a gente também pode estar atendendo, né? E outras formas de atendimento. A gente até já teve momentos aqui que a gente viu que dentro da própria secretaria tem vários currículos diferenciados para atendimentos, às vezes alguns que são, que tem uma parte que é presencial, outra que é semipresencial, é à distância, né? Mas tudo isso aí para que a gente possa ter e garantir esse direito do estudante, né? E a certificação também, né? Como Yara falou, é importante que ele tenha a certificação. Em muitos momentos ele deixa de ter um emprego porque ele não tem uma certificação, né? Então, isso é muito importante. Agora, o cuidado que tem que ter, às vezes, né? É que o estudante, ele está, inclusive aconteceram algumas situações, por exemplo, que o estudante, ele está lá, está no IF, está cursando o IF, aí ele acha que é muito tempo, completou 18 anos, ele já quer fazer as provas para ser certificado e não estudar mais. Então, mas isso aí também é um direito dele também, ele não quer mais ir para a escola. Então, como é que a gente vai também estar interferindo dentro da vida particular, né? E um outro ponto que eu queria colocar para vocês é para convidá-los na próxima segunda-feira, dia 31, às 19h30, para degustar o segundo café com Paulo Freire, né? A gente vai ter a participação do professor Renato Hilário, que é da UNB, e Marli, que é gerente de educação de jovens e adultos, né? Então, estão todos convidados. Do Distrito Federal. Do Distrito Federal, exatamente. Certo. Obrigada. Ok. Pessoal, são 9h09, tá certo? Eu peço que as pessoas que puderem, né, acessem o formulário que eu deixei aqui. O formulário, ele está aberto para que as pessoas possam colaborar com o projeto de movimento, indicando temáticas a serem discutidas. Se a gente não vai definir nenhum encaminhamento concreto, então a gente pode dar por encerrada a reunião, tá certo? Mas caso, eu insisto para que a gente não fique encerrando solto, né? Se a gente não vai encaminhar nada, não tem problema nenhum, mas que isso fique muito claro, porque aí, na condição do projeto de movimento, a gente, né, não se compromete é só para ter clareza que o projeto não vai se comprometer com nada, né, a partir desse momento, né? É mais um momento nosso, beleza, não tem problema nenhum, mas é só para saber. Sandro. Oi. Só para lembrar que a consulta está lá até o dia 29, viu? Se alguém quiser ir lá na página da SEEC, tá lá o documento, nem que seja para dizer que ele não serve. Eu acho que é importante a gente ir lá para dar a nossa opinião.
E aí, como o Deis convidou para o Café com Paulo Freire, que eu vou estar lá também, se Deus quiser, eu convido vocês para assistirem o programa Eja em Ação na 102.7 FM em Caicó, segunda, terça e quinta. Não está sendo mais diário, porque os professores pediram para ser só 3 dias na semana. Segunda, terça e quinta, 18 às 19 horas. Então, tá bem. Vamos, então, encerrando por aqui, desejando uma boa noite para todos. Recomendo que até o final do domingo, até domingo, escutem alguma coisa de Nelson Sargento, um grande colaborador da cultura brasileira que morreu, né, ontem, ou foi hoje, não lembro mais. Fizemos um minuto de silêncio, viu? No início, quando você precisou sair. Que bom. Pois é, vamos escutar Nelson Sargento, que é maravilhoso. E Yara, Fabiola, fiquem à vontade para se despedir. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todos e para todas. Quem quiser participar do projeto Eja em Movimento já sabe como fazer. Estamos abertos aí. Isso, eu ia falar para... deixa eu ver aqui qual... Ranvalier. Acho que é assim. Ranvarliel. Ele perguntou, não sei se é ele ou é ela, perguntou se teriam outros momentos de estudo. E aí eu estou convidando para ele entrar nos grupos que vocês compartilharam aí, os convites no chat, e a gente continuar, assim, esses estudos a partir dos grupos. E lá no grupo a gente está sinalizando encontros como esse, certo? Inclusive os que acontecem mensalmente, né, do projeto Eja em Movimento, e no grupo das diretrizes BNCC, que nós também formamos a partir de um encontro do projeto Eja em Movimento. E agora, com a publicação da BNCC, a gente vai, sim, retomar esse estudo lá no grupo, certo? Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando, que vocês possam, né, acessar o documento e colocar lá suas colaborações, possam fazer esse movimento nas suas directs também, inclusive eu estou na 12ª, Fabiola se afastando da 10ª, mas a gente tem o contato dela e puxa ela em alguns momentos, né? E aí vocês, das directs de vocês, a gente pode se comunicar. Eu sei que tem coordenadores e professores de outras directs aqui, a gente pode se comunicar e fazendo esse movimento entre as directs. Eu estou à disposição para fazer isso, certo? Me coloco à disposição e agradeço a permanência de todos até agora. Uma boa noite e um bom resto de semana para vocês. Pronto. Agradeço demais o convite. Yara, Alessandro, Sandro, que agora sabe meu nome, né? Estou afastada da DIREC por questões de estudo, mas não estou afastada da causa. De jeito nenhum, nem posso, porque eu respiro a EJA como eu respiro outros ares, né? E é importante para mim me manter viva, me manter na luta e na militância. Então é isso, só agradecer e que outros momentos como esse a gente possa estar junto para discutir. E outra coisa, vou provocar vocês a fomentar essas discussões dentro da escola de vocês, no chão da escola, a partir de lá, né? Pensar a modalidade, pensar os problemas que vocês têm, as potências também, que isso é muito bom a partir de casa, né, da nossa escola. Então é isso, lembrem de mim, que eu vou estar aí com vocês. Ok, grande beijo. Vamos fechando, então. Boa noite, descansem.